Uma vida não questionada não merece ser vivida. Platão. Conversando com filósofos. Uma vida não questionada não merece ser vivida, diz Platão em Apologia de Sócrates. Como você se autoexamina? O que acontece quando você questiona a si mesmo? O que acontece quando começa a questionar suas suposições tácitas e pressupostos latentes e começa, então, a se tornar um tipo diferente de pessoa? Bem... Distribuição Didac. Eu acho o seguinte, para mim, essa filosofia é basicamente acerca de nossa situação de finitude. Podemos defini-la no sentido de sermos seres para a morte. Somos criaturas terrestres, bípedes e linguisticamente conscientes, nascidos entre a urina e as fezes e cujo corpo um dia se tornará banquete de larvas. Somos seres para a morte. Ao mesmo tempo, temos desejo enquanto organismos no tempo e espaço, e então são desejos em face da morte. E tem também o dogmatismo, várias tentativas de se agarrar à certeza, várias formas de idolatria. E existe o diálogo em face do dogmatismo, e existe também a denominação estrutural institucional, e tem a democracia, as tentativas de pessoas em responsabilizar as elites, os reis, rainhas, as elites corporativas, políticos, tentando tornar essas elites responsáveis pelas pessoas comuns. E, portanto, a filosofia em si torna-se uma importante disposição de luta com o desejo em face da morte, de luta com o diálogo em face do dogmatismo e da luta com a democracia na tentativa de manter vivos experimentos democráticos muito frágeis em face das estruturas de dominação, o patriarquismo, a supremacia branca, poder imperial, poder de Estado, todas estas formas concentradas de poder que não são responsáveis pelas pessoas que elas afetam. O primeiro passo em direção à filosofia é a incredulidade. Diderot. Está me ouvindo bem? Já pode falar comigo. Ótimo, muito bom. Maravilha. Ok. Eu estava tentando descobrir por que você me trouxe até aqui e o quanto estamos comprometidas com essa caminhada. Eu pretendia entrevistá-la e perguntar o que acha que estava fazendo. Na verdade, eu estou pensando no desafio de fazer um filme sobre filosofia, né? Mesmo tendo uma parte falada, basicamente escrita. E o livro permite que você explore um assunto profundo. São 300, 400, 500 páginas explorando um único conceito. Uma coisa que, num longa-metragem, dá o quê? Uns 80 minutos.
na forma de discurso que é gravado. E no caso desse filme, cada pessoa tem 10 minutos. Isso é um escândalo. Eu poderia entender que outros tivessem 10 minutos, mas... querer me reduzir a 10 minutos é um absurdo, não tenha dúvidas disso. O fato é que não sabemos como esse filme vai acabar, quem ele irá sacudir, despertar, assustar ou entediar. Mas mesmo o tédio sendo uma ramificação da melancolia, me interessaria como resposta a esses incríveis proferimentos que estamos produzindo. Mas eu diria que, ainda que a filosofia, e não se esqueça de Heidegger, que trocou a filosofia pelo pensamento, por achar que a filosofia como tal ainda era muito institucional, acadêmica, muito limitada em conhecimento e resultados, muito flexionada cognitivamente. E então ele fez a pergunta, o que é o chamado pensamento? E ele tinha muito a dizer sobre caminhadas, sobre seguir caminhos que não levam a lugar algum. Um dos seus importantes textos se chama Rosweg, que significa um caminho que não leva a lugar algum. Em grego, a palavra para caminho é métodos. Então, estamos no caminho. A filosofia é uma busca por significado? Eu acho que a gente pode começar por aí. Eu sou muito desconfiada, histórica e intelectualmente, da promessa de significado, porque significado costuma ter margens não progressivistas muito fascistoides, quando não a essência desse tipo de coisa, né? Com licença. De modo que, frequentemente, os suprimentos de emergência do significado que são atribuídos a um dado incidente, ou estrutura, ou tema na vida de alguém, são máscaras, são uma forma de cobrir a ferida do não significado. Eu acho muito difícil manter as coisas na estrutura tensional da abertura, seja ela estática ou não, do não significado. Isso é muito, muito difícil e é por isso que existe a rápida compreensão de um significante transcendental de Deus, de nação, de patriotismo. É muito devastador esse desejo por significado. Embora seja algo com o qual vivemos em constante negociação. Todo mundo quer algo como significado. Mas quando vemos esses cães brincando, por que reduzir isso a um significado em vez de ver o surgimento arbitrário de algo que não pode ser controlado ou explicado? Simplesmente existe, nessa espécie de absoluta contingência de ser. Deixar as coisas abertas e radicalmente inapropriáveis e admitir que não entendemos completamente é muito menos satisfatório, é mais frustrante e mais necessário, ao meu ver, sabe? E é por isso que eu penso que muitas pessoas têm sido alimentadas e abastecidas por promessas de gratificação imediata em pensamentos e comidas, em porcarias e tal pensamento e alimento porcaria e tal. Então, existe uma política de negar essa gratificação. E eu sei que é enlouquecedor, mas eu acho que é nesse ponto que temos que pisar no freio. Algumas pessoas podem estar pensando como se comportar com ética se não há significado definitivo. Precisamente, não há significado palpável ou garantido. É preciso fazer muito trabalho e é preciso ser mega ético. Porque é muito mais fácil viver a vida e saber, isso você deve fazer e isso você não deve fazer porque assim alguém falou. Se não formos ansiosos, se estivermos bem com tudo, não buscamos explorar e nem descobrir nada. Portanto, a ansiedade é o estado, por excelência, da eticidade, eu acho. Veja bem, eu não estou indicando distúrbio de ansiedade a ninguém.
No entanto, você pode imaginar o Sr. Bush, que não dá a mínima quando envia pessoas para a câmara de gás ou então para a cadeira elétrica. Ele não expressa nenhuma ansiedade. Eles são muito orgulhosos disso. Eles não perdem um minuto de sono. Eles não expressam ansiedade. Isso é uma coisa que Derrida ensinou. Se você sente que agiu de forma honrosa, então você não é muito ético. Se tem a consciência tranquila, então você beira a inutilidade, pois se você pensa, eu dei 5 pratas para esse mendigo, eu sou incrível, então você é irresponsável. O ser responsável é aquele que pensa que nunca foi responsável bastante. Ele nunca cuida o suficiente do outro. O outro é excessivamente desprovido do que se possa entender, alcançar ou reduzir. Isso em si cria uma conexidade ética. Uma relação sem relação, porque você não sabe, não pode presumir que conhece ou compreende o outro. No momento em que você pensa que conhece o outro, está pronto para matá-lo. Você pensa, eles fazem isso, ou então fazem aquilo, eles são o eixo do mal. Vamos jogar algumas bombas. Mas se você não conhece, se não entende essa alteridade, é tão o outro que você não pode violá-lo com sua noção de entendimento. Então, você tem que deixar viver. Este é o centro de um dos países mais ricos do mundo e um dos lugares mais caros que existem. Isso levanta uma questão ética. Afinal, há pessoas que têm dinheiro para comprar nessas lojas e que não parecem ver qualquer problema moral em fazer isso. Mas o que eu quero perguntar não existe um tipo de problema moral nisso? Não existe a questão de como deveríamos estar gastando o nosso dinheiro? Estamos aqui na vitrine da Bergdorf Goodman, onde há sapatos Dolce e Gabbana expostos. E é até engraçado, porque há cerca de 30 anos eu escrevi um artigo chamado Fome, Riqueza e Moralidade, no qual eu imaginei que você está caminhando por um lago raso e, ao passar por ele, você percebe que há uma criança que caiu no lago e parece correr o risco de se afogar. E você olha em volta para ver onde estão os pais. Não há ninguém por perto. Você percebe que, a menos que você entre no lago e tire essa criança, é provável que a criança se afogue. Você não corre o risco porque sabe que o lago é bem raso. Mas você está com um belo par de sapatos e, provavelmente, eles ficarão estragados se você entrar no lago. Então, é claro, quando eu pergunto isso às pessoas, elas sempre dizem, ora, claro, esqueça os sapatos, o importante é salvar a criança, é óbvio. Então eu paro e digo, muito bem, eu concordo com você nisso. Mas pelo valor de um par de sapatos, se fosse doado à Oxfam ou à Unicef ou uma dessas organizações, eles provavelmente salvariam a vida de uma criança, talvez de mais de uma em países pobres, onde as crianças estão morrendo por não ter tratamento médico básico para doenças básicas como a diarreia ou outra coisa qualquer. E esta é uma das razões pelas quais acho interessante estar aqui na Quinta Avenida falando sobre ética. Porque a ética consiste nas escolhas básicas que fazemos em nossa vida. E uma dessas escolhas é como gastamos nosso dinheiro. Comecei a pensar nesses assuntos nos anos 70
quando houve uma crise em Bangladesh, onde milhões de pessoas corriam risco de morrer de fome por causa da repressão aos bengaleses pelo exército paquistanês na época. E isso me fez pensar sobre nosso dever de ajudar pessoas em risco de morrer de fome. E também, na mesma época,